gente, boa noite. Que bom estarmos aqui mais uma vez. Hoje nossa aula vai ser um pouco diferente, vai ser gravada. Por que a professora vai ser gravada? Bem, eu recebi alguns zaps de alguns alunos da noite que não está tendo tempo de chegar a tempo ou que não tem internet suficiente para acompanhar o ao vivo, online. E aí, para que vários não fiquem prejudicados, eu achei melhor gravar uma aula, aí na outra aula a gente faz ao vivo, na outra aula a gente faz gravado, e assim a gente vai ver vai vendo como é que fica, né? Para poder todo mundo poder participar, certo? Pronto. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos dar continuidade à nossa aula passada. A nossa aula passada ela foi sobre termoquímica. E a termoquímica, nós falamos da diferença das reações exotérmicas e das reações endotérmicas. E aí eu expliquei para vocês, fiz um esquemazinho bem bonitinho e fizemos um exercício, certo? Do livro. Aí você fala, professora, não tem um livro, não tem problema. Todo exemplo, exercício, eu vou colocar aqui na lousa para vocês, eu vou sempre estar falando para vocês o enunciado da questão, sempre frisando o que ele quer que a gente faça, para que a gente possa, mesmo sem livro, tentar entender melhor a matéria, certo? Então hoje nós vamos fazer uma questão, que é uma questão de A e B. Coloquei aqui questão A pra gente, é um gráfico, dá para vocês visualizarem aí. E esse gráfico que ele deu pra gente, ele pede que a gente descubra se a reação é exotérmica ou endotérmica e calcular a variação da entalpia. Então vamos lá com calma. Primeiro vamos ler e entender o gráfico, certo? Ele deu aqui, ó, um valor de mais 80 com a entalpia dos reagentes. E ele deu o valor de menos 30 para a entalpia dos produtos. E agora nós vamos relembrar o que eu falei na aula passada. No popular, eu disse para você que todo mundo que está antes da seta são os reagentes. É aquele povo que vai se juntar para formar um novo produto. Então, antes da seta são os reagentes. Depois da seta são os produtos. É aquele povo que foi formado através da reação dos reagentes. Tendo essa ideia em mente, nós vamos colocar os valores que ele deu no gráfico. Que valor foi esse? A entalpia dos reagentes foi mais 80. Pronto. E a entalpia dos produtos foi menos 30. E agora, para nós acharmos a variação da entalpia, que através da variação da entalpia nós vamos saber se ela é endotérmico ou se ele é exotérmico, a gente tem que lembrar do cálculo da variação da entalpia. Como é que eu calculo a variação da entalpia? Variação da entalpia é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Olha aí, ó. Como é que eu calculo a variação da entalpia? Variação da entalpia dos produtos menos os reagentes. Vamos pegar os valores que ele deu no gráfico e nós vamos substituir aqui para fazer a continha, certo? Variação da entalpia, lembrando que esse triângulozinho aí é o delta, aquele delta lá da matemática, pronto, é ele, delta H, o H de entalpia. Variação da entalpia é igual a, quanto é o do produto? Menos 30. Menos, quanto é o do reagente? Mais 80. Ei, professora, por que a senhora colocou esse parêntese aí? Você reparou do mais 80 do sinal negativo? Primeiro que eu gosto de colocar para eu não me confundir na hora dos cálculos. Eu gosto sempre de separar bonitinho, com parênteses, colchete, o jeito que pede aí a matemática, eu gosto de fazer para mim não errar a conta, certo? Continuando. Variação da entalpia é igual a menos 30, menos com mais, menos, né? Sinais diferentes, menos com mais é menos.
Menos 30 menos 80. Sinais iguais, você soma. Repete o sinal e soma. 30 mais 80, 110. Entalpia de variação é menos 110. Gente, a questão, ele traz a unidade de quilocaloria, certo? A questão, ele traz a unidade de quilocaloria. Eu não coloquei aqui para não ficar muita informação para a gente. E aí, a entalpia deu negativo, menos 110. Endotérmico ou exotérmico? Exotérmico. Reações exotérmicas têm a variação da entalpia menor que zero. Então, ela é uma reação exotérmica. Porque o ΔH, a variação da entalpia dela, é menor que zero. Certo aí? Então, nós temos aí nosso primeiro exemplo da aula de hoje. Ele queria saber que tipo de reação era essa do gráfico e queria o cálculo da entalpia da entalpia aí do exercício, tá? Então, tá aí nosso primeiro exemplo. Agora eu vou colocar para vocês o nosso segundo exemplo, certo? Olha aqui, ó, o nosso segundo exemplo da noite. Se você perceber, eu fiz umas alteraçõezinhas, só umas alteraçõezinhas, né? Em relação ao primeiro exemplo. Substituir os valores, que, ó, preste atenção. A entalpia dos produtos, esse é mais 70. A entalpia dos reagentes é mais 20, certo? Dá uma olhadinha aí, tá bom? Pra gente não se confundir. Só que é bem aqui, ó. Acabei errando aqui, ó. Entalpia dos reagentes, certo? E aí, o que ele quer? Ele quer saber a variação da entalpia e ele quer saber se essa reação é exo ou endotérmico. Vamos lá fazer? Vamos primeiro anotar aqui, ó, os valores direitinho, tá bom? Entalpia dos reagentes, mais 20. Entalpia dos produtos, mais 70. Vamos substituir aqui na formulazinha da entalpia de variação? Vamos lá. Variação da entalpia é igual a quanto é o produto? Mais 70. Menos quanto é o reagente? Mais 20. Entalpia. Variação da entalpia é mais 70, menos com mais, menos 20. Variação da entalpia é mais 70 menos 20. Sinais opostos, você subtrai, mais prevalece o sinal do maior. 70 menos 20, 50. Mais 50. Por que é mais 50? Porque prevalece o sinal do maior e o maior é 70. Não é isso que a matemática fala? E agora? Eu tenho mais 50, reação exo ou reação endotérmica? Reação endotérmica. Reação endotérmica é aquela reação que absorve calor e o seu ΔH, a sua entalpia de variação, é maior que zero. Então, essa reação aqui, ó, é uma reação endotérmica. Ela tem o ΔH maior que zero. Certo aí? Então, na nossa aula anterior, nós trabalhamos a teoria das reações endotérmicas e a teoria das reações exotérmicas, certo? E nós terminamos a nossa aula anterior fazendo um exemplo, quer dizer, 2 exemplos sobre o que nós havíamos estudado. E essa aula nós vamos fazer mais outro exemplo, certo? Para a gente poder ficar meio que como é que eu posso falar para vocês? Bem afiado no assunto,
certo? Então, essa aqui é o exemplo 2, né? O bom da aula gravada é que você pode dar o pause, que você pode voltar, que você pode tentar novamente entender. Então, o bom da aula gravada é isso, né? Então, eu vou agora copiar para vocês aqui na lousa o nosso próximo exemplo, tá certo? É também para saber se a reação é exotérmica ou endotérmica. Porém, é as reações. Já é um modo diferente de ver esse assunto. Olha lá, ó. O nosso terceiro exemplo da noite. Ele quer que a gente fale sobre que tipo de reação é cada item desse, tá? Reação exotérmica ou reação endotérmica. Vamos primeiro para a nossa primeira reação, tá? Não vem ao caso para a gente, deixa eu só colocar aqui, que eu acabei esquecendo. Aqui é líquido, aqui é gasoso e aqui é gasoso. Gás. É só um detalhe, tá bom? Só um detalhezinho. Pra gente não interessa, tá bom? Saber que tipo de reação é essa, quem é. Aqui a gente claramente vê que é hidrogênio mais oxigênio, resultando em água, enfim. Quero saber se a reação é exo ou se a reação é endotérmica. Vamos olhar onde? Vamos olhar no valor de quilocaloria que tem na questão. Aqui ele, ó. Aqui é 1, tá? Mais 136,6. Gente, o que está acontecendo? Esse valor de mais 136,6, ele se encontra depois da seta. Se ele se encontra depois da seta, ele é liberado. Esse calor foi liberado. E quando eu falo para você que um calor ele é liberado, ele é exotérmico. Só que você vai lembrar assim, professora, a senhora disse nos 2 exemplos e na aula passada que o exotérmico ele libera calor, só que o ΔH dele é negativo, certo? Então, o que eu costumo falar para os meus alunos? Toda vida que você tiver um valor depois da seta positivo, ele vai ser exotérmico, porque ele liberou, mas ele libera frio, certo? Ele libera frio. Então, essa aqui é uma reação exotérmica. Gente, eu vou repetir novamente, tá bom? Todo valor de quilocaloria, todo valor de uma reação, se ele se encontrar depois da seta, é porque ele liberou calor, certo? Se ele libera calor, ele é exotérmico. Só que você vai me dizer assim, professora, por que ele não é negativo? Se ele fosse negativo, ele era exotérmico liberando calor. Como ele é positivo, ele é exotérmico liberando frio. Tá bom? Só porque ele é positivo, viu? Mas por ele estar depois da reação, ele é exotérmico liberando frio. O próximo que eu tenho aqui, ó aqui, ó. Eu tenho, ó, no final da reação, tá vendo aí? No final da reação e negativo. Ele é exotérmico liberando calor. A diferença, ó. Todos são reações, todos os dois são reações. Reação exotérmica. Porém, essa libera frio e essa libera calor. Olha a diferença aí das duas. Próxima reaçãozinha aí, ó, que você vai ver, é a reação, ó, dá uma olhadinha lá pra mim, por favor.
Uma reaçãozinha aí de baixo, que nós temos bem aqui, ó. Menos 44,2. Ele tá antes da seta. Poderia ser endotérmico, mas ele é negativo. Se ele é negativo, ele é exotérmico. Então, reação exotérmica. E a última aqui, ó, antes da seta, positivo. Antes da seta, ΔH maior que zero, ela é endotérmica. Certo aí pra vocês? Ah, gente, eu quero consertar aqui, ó, um errinho aqui, ó. Esse aqui é endotérmico. Endotérmico, porque ele é positivo, porém frio, tá? Eu confundi aí a minha cabeça. Ele é endotérmico, certo? Ele tá, ó, sendo liberado, porém ele é positivo, endotérmico. Tá sendo liberado, negativo, exotérmico. Tá sendo absorvido, negativo, exotérmico. Tá sendo absorvido, positivo, endotérmico, certo? É uma questãozinha que a gente se pega, às vezes, trocando alguma coisa do ex e do endo, né? Eu quero comentar com vocês também que o nosso próximo assunto do nosso livro é um assunto de calor, em que essa parte aqui está mais ligada à física. Então, eu não trabalho essa parte do calor, certo? Calor e trabalho é uma parte que eu acho que é mais da física, certo? E aí, eu quero deixar para vocês uma leitura, tá? Uma leiturazinha que vocês podem até pesquisar mesmo pela internet, tá? Que é falando sobre a lei de Hess. Então, eu quero que vocês dêem uma olhadinha, tá? Na lei de Hess, que vai ser o assunto da nossa próxima aula, tá bom? Então, ó, obrigado por estar com vocês. O nosso tempo realmente ele tá bem curtinho mesmo. Vai ficar em torno de não muitos minutos, né? Porque a gente para, né? Dá uma pausa e tal e coloca outra coisa. E aí leva-se um tempo bem menor, tá bom? Mas eu pretendo gravar outro vídeo ainda pra gente dar continuidade à nossa matéria, tá bom? E ser lançado no mesmo dia. Então, ó, boa noite. Ou, sei lá, a hora que você está vendo esse vídeo. Mas eu espero que você veja e eu espero também um feedback de vocês, tá bom? Então, beijão.